um pouco atrasados, mas em boa hora. Boa tarde, Angola e o mundo. Aqui estamos nós mais uma vez. Graças a Deus. A Susana Cunha, a Branca Rodrigues, o Catito, a Elisângela, Tiago, Evangelina, Lorena, Derinaldo, Laza, Gaspar, Beatriz Martins e tantos outros. Dona Saquila, Batata Ibamama, Botei, Tutondele, que é um bote pequeno. Glory to God. Disseram em Angola que quem falar que lhe tiraram o órgão vai para a cadeia. Eu convoco todos que lhes roubarem os órgãos, podem vir para mim. Eu vou vos ajudar. Ninguém pode vos ajudar. Aqueles que estão a vos tirar os órgãos são os mesmos que estão a vos ameaçar. São comparsas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Mataram as vidas, almas. E matar uma pessoa, sabe o quê? É tirar-lhe a vida e pegar a alma e lançar no inferno. Mas a Bíblia diz que só Deus tem poder para fazer isso. Sim. Esse poder só Deus tem. E esse que tem esse poder diz que o salário do pecado é a morte. Isto é Ele que fez isso. Aquele que vem para te matar o corpo e depois te levar a alma no inferno, não tem poder de te lançar no inferno, senão aquele que diz que o salário do pecado é a morte. Aquele outro tem poder para tirar a tua vida, para destruir o corpo. E ele também só tem poder para destruir os corpos dos pecadores. Porque aos pecadores foi dito que quem pecar vai morrer. Ok? Quer dizer que em tudo Deus manda, comanda, determina, sem oposição. Agora, veja só. As pessoas estão a chorar, os feiticeiros a lhes tirarem os órgãos. Agora vem um decreto, sei lá, uma determinação, que qualquer um que for achado a dizer que lhe roubaram os órgãos, vai para a cadeia. Ouvi também que fizeram isso no Congo. Fizeram isso também em Moçambique. Mas por quê?
O salário do pecado é a morte, sim. E o diabo veio para matar, e para roubar, e para destruir. Olha, está a roubar os órgãos das pessoas. Uma pessoa com órgãos roubados, ele se torna uma pessoa morta, uma pessoa insignificante, uma pessoa deprimida. Ele vai sofrer toda a vida. Tem uns que até se tiram a vida por causa disso. Agora imagine alguém que foi saudável, um jovem, um senhor, um adolescente que nasceu saudável, e por causa da brincadeira dos ndoques, ele perde os seus órgãos, e vem o governo, ou então o órgão do governo, a dizer que qualquer um que disser que aconteceu isso vai para a cadeia. A história se repete. Se fosse de interesse deles, onde eles ganhariam dinheiro, incentivariam para ganhar dinheiro. Mas como não se ganha dinheiro nesse negócio, eles estão impotentes, incapazes de resolver o problema. Não vão faturar, então, para não passarem vergonha, que eles não estão a fazer nada, mandam-nos soba, os soba não fazem nada. Soba vai fazer o quê? Seu soba é feiticeiro. E o que tirou o órgão é feiticeiro. E o que está a tirar os órgãos é maior do que o feitiço do soba. E no mundo espiritual se respeita as hierarquias. Como é que ele vai enfrentar o Principado de Angola? Como é que ele vai enfrentar o Marabu, que tem 10 pontas? Como é que ele vai enfrentar um Marabu que tem 7 olhos? Ou então que tem 8, 9, 10, quizá até 11. E ele só tem um olho. E ele só tem 2. E ele só tem 3 pontas. Não é possível. No mundo espiritual, a autoridade está em ter níveis maiores do que os outros. Quem tem, tem. Por isso Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, para mandar no céu aos anjos, quer anjos eleitos como caídos, e na terra a toda a criação terrestre. Tudo que foi criado na terra. E Jesus lhe foi dado o poder para dominar. Dominem sobre os céus e a terra. É o poder. Eu falei isso ontem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E eles são incapazes, os sobas, as autoridades tradicionais, para resolver esse problema. Porque Satanás não destrói Satanás. Jesus já falou isso. O diabo não expulsa o diabo. E assim, a incompetência, como diz na minha língua, Tony, não se sabe como resolver o problema, e o tumulto é muito grande, e agora silenciam os factos. Não silenciaram o coronavírus, porque havia interesse. Silenciaram os desmaios, por causa de falta de solução. Inventaram que havia pessoas que entravam lá para intoxicar as crianças, primeiro porque não sei quem, eram fobadas as crianças, não almoçavam, não jantavam, não matabichavam, estavam com fome, por isso caíam. E depois ignoraram. Ignoraram, fingiram que não existia. E a sociedade também vive disso. Quando os factos são novos, tem muitos gritos, muitos alaridos. Depois de muito tempo, até hoje continuam desmaios, mas ninguém mais faz alarido. Não vejo mais nem vídeos nas redes sociais. Olha, na escola X desmaiaram 10 crianças. Ninguém mais faz isso, porque se cansaram. Agora,
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os dias são maus. As trevas estão agitadas, porque o descanso das trevas acabou. A paz das trevas foi tirada. O repouso acabou. A falta de oposição acabou. A igreja que fingia ser opositora às obras das trevas, que era um braço, uma ramificação das trevas, não pôde fazer nada, porque fazia parte do sistema. Agora apareceu um homem, lá das matas, das profundidades do Uíge, e hoje estão me acusar que eu vim do Congo. Que eu emigrei do Congo para Magocola, de Magocola para Sanza, e Sanza para o Uíge, porque os gajos acompanham a minha trajetória estudantil e foram mentindo, porque já vivi no Sanza como estudante, também como refugiado. Vivi no Sanza 2 vezes, uma como refugiado nos Padres, porque em Magocola não havia segurança, e o meu pai, como era um catecúmeno da catequese de Sanza Pombo, e todos os catecúmenos foram raptados ou então levados pela missão católica, todos os catecúmenos, todos casados, foram tirados de Magocola e outros lugares aí nos bairros, e nos meteram como refugiados lá na missão católica. Fiquei lá 1 ano, estudei lá a primeira classe. A minha professora chama-se Fernanda, e não estou aqui a buscar justificação para aqueles que me acusam. Não. Na aldeia missão católica, a minha professora, eu acho que já faleceu, a professora Fernanda. Depois voltei para Magocola. E depois fui em Quimbele estudar no ensino de base, que é, aliás, no segundo nível. Antigamente chamava-se segundo nível. Depois vim para o Uíge, para Luanda, aliás para Sanza Pombo outra vez, para o 3º nível. E depois fui para o Carmona, para o ensino médio. E fiquei muito tempo em Carmona. Trabalhei em Carmona como professor. E depois do cativeiro do Antônio Dembo e do Savimbi, imigrei para Luanda. Dizem que eu sou congolês. Primeiro me acusaram que eu sou do quem? Nigeriano. Depois porque brasileiro. Alguém disse que eu era São Tomense. Que eu vivia em São Tomé, vivia na Nigéria. Assumiram que eu era angolano, mas que vivia no estrangeiro, no Ocidente. Por isso ele manda muita boca. Aqui ele não mandaria boca. Agora, porque eu sou congolês, vim do Congo para Magocola. Eu disse que um jovem, um refugiado que veio do Uíge para Luanda, é esse que incendiou o bosque dos filisteus. Eu disse que a paz foi tirada no meio deles. Eles tinham paz? Tinham. Não havia oposição. A igreja que se fazia de opositora era uma ramificação de Satanás, das trevas. Agora sim, agora eles têm o inimigo em altura. Bem falou um filho do marimbondo ao seu tio que vive no Canadá. E ele disse: tio, de que lado você é? Do regime ou de Elias? E o tio respondeu: eu estou do lado de Elias. E ele disse: o inimigo é forte. A guerra está intensiva em Angola. E o inimigo é muito forte. Ouviu? O inimigo sou eu. A guerra está intensiva em Angola. E o inimigo é muito forte. Sim, eu sou invencível. Eu vos falei que eu sou invencível. Agora, vocês que estavam a me julgar, vocês das massas, que acreditaram nas mentiras, estão aí, vos abandonaram. Agora eu estou vos chamando, venham. Eu vou devolver os vossos órgãos. Eu vou orar por vocês. E vocês vão receber de volta os vossos órgãos. É, Valentim?
A guerra está intensiva. E o inimigo é muito forte. Sim. A guerra está intensiva e o inimigo é muito forte. O inimigo é invencível. Ouviu? Por isso, foram abandonados. Quem declarar que lhe roubaram os órgãos, vai para a cadeia. Mas com órgãos perdidos, vai ficar na cadeia para aprender a não abrir a boca e falar mais. Agora as pessoas vão sofrer calados. Agora aparece o Elias, ele vos chama. Venham para o Elias e ele vai restituir os vossos órgãos. Foram abandonados e ameaçados. Agora eu quero ver, para mim me prenderem, porque estou a falar que os factos são reais e estou a chamar as pessoas para irem, para serem curados. E eu vou lhes apresentar aí, ao vivo. Enquanto eles estão a dizer que não existe e ameaçar quem falar vai para a cadeia, eu vou fazer o mesmo que eu fiz no coronavírus. No coronavírus proibiram, ninguém poderia falar do coronavírus, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum padre poderia orar, não sei quem, de garantir cura do coronavírus. Quem fizesse isso iria para a cadeia. Eu fiz, ninguém me meteu na cadeia. E eu curei ao vivo. Abracei alguém com coronavírus. Testemunhos giraram o mundo. Ok? Agora, os órgãos roubados, eu vos convoco, em meia pandemia, enquanto eles vos ameaçavam, porque não sei quem, eu vos chamava, venha, eu vou te curar. E vocês vieram, e eu vos curei. E eu comecei a vos curar antes mesmo dos templos se abrirem. No tempo das medidas em que os templos estavam fechados, eu já vos curava através das redes sociais, do WhatsApp, ou então número convencional, da Unitel, que é o meu, né? E eu vos curei. E quando se abriram os templos, continuei vos curando. Agora, estão a vos roubar os órgãos dos feiticeiros. E vem aqueles que querem ajudar os comparsas dele e dizem que não existe. E alugaram algumas pessoas para fazerem filmes, chantagem, ou então, como é que é? Para fazerem teatro. E fingiram arrependimento que não sei o que foi psicológico. Mentira! Psicológico? Que isso? Vocês vão devolver o quem? Os órgãos daqueles que foram roubados, que estão lhes acusar que é psicológico. Ainda estão lhes mandar para procurar um psicólogo. Epa, a incompetência é muito grande. Quando as pessoas são incompetentes e não são humildes, não conseguem resolver o problema. Mas calma aí, alguém que tinha um órgão com vitalidade e de repente aquilo virou tipo uma pelinha, desapareceu do nada. Vocês ainda dizem que isso é psicólogo, é psicológico. E ainda manda eles para procurar uns psicólogos. Porventura o psicólogo cura? Se o próprio psicólogo está com medo, eu quero ver um psicólogo para enfrentar esses feiticeiros. Eu quero ver um psicólogo para dizer assim, se eles existem, na verdade venham tirar o que é meu. Eu quero ver. E passa no mercado do 30 a gritar, eu quero ver. Vai ver, vão lhe roubar com ele. E ele próprio não consegue nem sequer resolver o problema. Eu tenho a certeza que aquele médico que apareceu e começou a dizer o caso é real, não sei quem, nesse momento já lhe ameaçaram, já lhe mataram. Aquele médico que gravou um vídeo, possivelmente se não lhe ameaçaram, já está na cadeia, ou então lhe ameaçaram lhe tirarem a carteira de advogado, médico não, o advogado. Já deve ser ameaçado. Ou já lhe prenderam. Ou então vão lhe obrigar a voltar a gravar, a pedir desculpa. E dizer que mentiu. Só nesse país, eles não conseguem nem ameaçar nem nada. Eu falo, volto a falar,
nenhuma mensagem vou receber no off para me ameaçar. Nenhuma. Sabe por quê? Estou a continuar a falar do poder. O poder faz a diferença. As pessoas temem aqueles que têm poder. Se até os que têm poder das trevas, os mais poderosos, são temidos entre os outros, agora imagine eu que tenho o poder do alto, que é maior do que todos os poderes. Como não seria temido? Por isso eu convoco as pessoas para virem. Não ouça aquilo que você está a ouvir aí. Não tenha medo, não. Não tenha medo de vir até mim. Se você não quiser se expor, nós vamos respeitar. Não tem problema, não. Se você quiser falar em off, nós vamos respeitar isso. Não vamos te apresentar, porque nós não estamos a fazer marketing e não ganhamos nada senão vocês para Jesus. Paulo disse que eu não busco o que é vosso, eu busco vocês e vos busco para vos apresentar, vos preparar e vos apresentar ao noivo como uma igreja viva, santa, irrepreensível, zelosa e de boas obras. É a única coisa. Não pense que eu preciso de pessoas que certifiquem, provem que foram curados para fazer marketing. Por si mesmo, a obra de Deus, ela se apresenta. Olha só o que Deus fez para que a terra soubesse que Cristo ressuscitava mortos. Seu amigo Lázaro morre e chamam o amigo Jesus. E Jesus não volta. E ainda demorou lá mais 2 dias. Até que chegou, ele encontrou, já estava morto 4 dias. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. E Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém, porque nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos não compreenderam a linguagem de Jesus. E disseram: graças a Deus, se ele dorme, aquele que não conseguia dormir, então é porque já foi curado. Jesus disse: não. E lhes falou na linguagem terrena: terra, terra. Lázaro está morto. Eu não estive lá para que vocês pudessem ir testificar o que eu vou fazer e pudessem crer que eu sou Cristo, sou o enviado de Deus. Por isso eu não estive lá. Agora vamos. Estão a entender? Eu não estive lá para o vosso bem e de outros. Vocês vão ver, depois de 4 dias eu vou lhe levantar e vocês vão crer. E muitos da aldeia, até sacerdotes, creram. Aqueles que odiavam, perseguiam Jesus, se renderam a Jesus. Porque aí não se podia esconder a morte de Lázaro. Ouviu? 4 dias. E dentro da sepultura. Ninguém pode esconder esse feito. Para não dizer, não, só desmaiou. Foi enterrado com um certificado médico, com a credencial médica a dizer que estava mesmo morto. 4 dias dentro da sepultura. Enterrado, sepultado, e Jesus aparece, prova de que a própria irmã gritou: está podre, não faça isso, senhor. É de 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse, Marta, que se você cresce, verias a glória de Deus? E creu. E Jesus mandou abrir a porta. Tiraram a pedra. E Jesus chamou Lázaro. O Lázaro de 4 dias. E o Lázaro levantou e marchou. E Jesus mandou desamarrar, tirar as ligaduras. E tiraram as ligaduras. E no meio daquele grupo que foram seguir Marta e Maria, estavam lá sacerdotes, os inimigos de Jesus, os opositores da verdade. Vendo isso, creram que verdadeiramente ele era o que falava. Ouviu que Jesus falou lá no norte ao seu discípulo aquilo. Não somente os discípulos creram,
e também a teus inimigos, os opositores, e vê o tumulto que a ressurreição de morte de Lázaro trouxe. E era véspera de festa. E Jerusalém depois ficou cheia. E só se falava daquele feito. Só se falava de um homem de 4 dias enterrado, morto, ressuscitou. E isso levou os príncipes do povo a se reunirem, os fariseus e outros, porque viram o perigo que a notícia estava lá. E colocaram no seu coração não somente matar Jesus, e também matarem Lázaro. Ouviu? Por si mesma, a palavra de Deus se exalta, como está escrito: dos povos ninguém esteve comigo, dos povos ninguém estava comigo, eu sozinho desci e subi, aleluia, oh, e pintei as minhas roupas de vermelho, aleluia. E alguém perguntou: quem é esse que está a subir com roupas vermelhas, hein? Com vinho tinto de Bósra? Mas então esse é quem? Esse é o vencedor que desceu nas partes mais baixas da terra, e as antes da morte foram soltas, mas não puderam lhe reter, e ressurgiu e venceu, e por isso recebeu o poder, quer no céu como na terra. Ouviram? O próprio Deus criou a oportunidade de exaltar o seu nome. Cria problema e resolve o problema. Não é vocês que criam problemas e resolvem problemas falsamente, paliativamente. Lázaro ressuscitou. Deus endureceu o Faraó. Faraó foi endurecido. E Deus disse: eu quero glorificar o meu nome através do endurecimento de Faraó. E ao se endurecer, ao ser endurecido, resistiu Deus, e Deus lhe mostrou o seu poder, e Deus lhe quebrou o seu braço, e Deus glorificou o seu nome, e Deus se fez famoso em todas as nações. E os povos da terra perceberam que verdadeiramente o Deus dos hebreus é sem igual. Quebrou o braço, a fortaleza de Faraó. E os povos da terra temeram a esse Deus. Temeram. Óbvio, mas ele endureceu e ele disse que eu fiz isso para que o meu nome seja glorificado e todas as nações saibam que eu sou Deus, e para que o Faraó possa experimentar a minha mão pesada, para lhe mostrar que ele não é nada. E assim Deus continua a trabalhar do mesmo modo operante como ontem. Coronavírus tirou essa igreja do anonimato para o espaço. E ele foi visto. Qualquer situação que acontecer na Terra, qualquer pandemia, qualquer conflito, qualquer catástrofe, perseguição, tudo, oposição, vai aumentar a glória de Deus na igreja. Deus vai levantar o que ele já levantou e vai levar nas alturas para poder ser vista por mais povos. Aleluia. Quando mais alto você se encontra, mais gente verá você. É isso que Deus faz. Mas antes de Deus levantar, ele abaixa. Ele primeiro humilha e depois exalta. Ele esconde e depois apresenta. Ele te entrega nas mãos dos teus adversários para vituperar em você, depois te glorifica. É isso que ele está fazendo com a sua igreja. Por isso, você que está a gemer, você que está a sofrer, teus pastores não vão te ajudar em nada. Os padres, pior ainda. Ninguém vai te ajudar. Quimbandeiro, pior ainda. Só vão te comer dinheiro à toa. Se te falarem, vai no não sei aonde, em Cabinda, no Ija, não sei na Lunda, vais voltar com o teu negócio como você fosse. Só dinheiro que você vai deixar. Mas se você procurar o Deus vivo, o meu Deus, se você procurar o meu Deus, tu terás a restituição do que foi roubado. Porque Deus tem poder para humilhar, para envergonhar, para sujeitar os poderes das trevas, como está escrito: e eu edifico a minha igreja,
e as portas do inferno, então os poderes do inferno, não vão poder prevalecer diante da minha igreja. E aqui não é somente poderes do inferno, nem os poderes do abismo vão poder prevalecer diante da igreja de Jesus, edificada por Elias. Elias, aleluia. Quem desprezar, que despreze. Mas eu estou a vocacionar, e a minha voz se ouve em todas as nações, ecoa em todos os cantos da terra. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vou vos aliviar. Venham, ó órgãos roubados e outros males, perturbação, depressão, sei lá, tudo que o diabo veio para fazer é somente para maltratar o ser humano. Por isso, ele veio para matar, roubar e destruir. Olha, se estão a vos roubar os órgãos, estão a destruir as vidas, estão a vos matar os sonhos, tudo isso. Quem tinha noiva, já era, a noiva vai pular do barco. Mulher casada, a mulher vai sumir, porque perdeu o negócio, o pululo. Mas se você vier mais cedo, enquanto que a mulher e a noiva não fugiu, você vai ligar, olha, fui na igreja de Elias, os meus negócios foram restituídos. Não, diga a verdade. Vai te falar, teste da cama, não é de sofá não, da cama. Vamos para a cama, testa isso. E você vai ir e vai testar e vai dizer, uau, Elias é muito forte. E vai dizer, Elias é terrível. Aleluia. Bom, isso é só para começar. Estão a entender? Vocês estão a compreender? E não pense que aqui vai vir pessoas que vão vir manipular, porque eu sei que eles infiltram isso. Eu estou atento. Qualquer um que me aparecer e dizer que os órgãos foram roubados, nós vamos averiguar. Nós vamos averiguar. Eu vou te mandar aí no quê? No banheiro. Com os meus rapazes. Com homens, não é meninas, não. Se é menina, vais com as meninas. Nós vamos averiguar. E os rapazes que vão vir me dar o relatório, não é você. Vão dizer, verdadeiramente, o homem, lhe roubaram os negócios. E depois de orar, vamos outra vez averiguar. Os mesmos voltarão para virem me dar resultado. Para você não sair dali e seres ameaçado e depois falares à toa. No Guicolo roubaram do marido de uma mulher que está grávida. Bom, aquele pelo menos, aquela mulher escapou. Vai lhe deixar com um filho. Já imaginou se não tivesse lhe engravidado? Aquela mulher vai falar, em boa hora que eu concebi. A mulher vai falar, fui mais rápida do que os docs. Amém. A única coisa que nós não vamos fazer é filmar os negócios roubados, nem tampouco os restituídos, não. Nós não somos como Tibi Joshua, porque aquele era feiticeiro mundano e eles filmavam até os órgãos das pessoas. Nós não. Nós não fizemos isso. Isso chama-se atentado ao pudor, humanamente falando. E segundo Deus, isso é pecado. É transgressão do mandamento. Nós não vamos fazer isso. O Tibi Joshua, as pessoas que tinham ferida nos órgãos, as câmaras mostravam. Até mulheres. Eu vi, ninguém me contou. Mulheres que tinham feridas nas partes íntimas, eles filmavam isso.
Metiam um pano somente nas partes que não estão afetadas. Nas afetadas, eles filmavam. Até órgãos humanos apareceram na filmagem. Porque era filho do diabo. E então não havia problemas para... Nós não. Nós somos santos. Mas os homens vão averiguar. Os homens vão averiguar e vão voltar a averiguar, mas sem filmagem. E aí daquele obreiro ou pastor que eu lhe mandar e depois ele filmar. Ele também não pode fazer isso. Por isso eu não vou mandar lá os agentes da secreta. Eu bem lhes conheço. Senão vão fazer o contrário. Eu vou escolher uma equipa de averiguação. Não. Quem quiser acreditar, acredita. Ver o antes e depois como. Você vai pecar por causa do quê? Da certificação? Que eles é que sabem. Você não pode pecar para certificar. Está a ouvir, oh Maria Coutinho? O antes e depois. Pecando? Me fala ainda. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas eu não vou pecar para levar os incrédulos a acreditarem. Não farei isso. Aleluia. Ouviu como nós somos sérios e sinceros? Não farei isso. Não vão acreditar porque não viram. Na conta deles. Mas a pessoa que recebeu a cura vai acreditar. E ele vai testemunhar isso. Não vai se calar. Ninguém vai lhe calar. E também ninguém vai lhe prender. Porque Elias vai lhe dar proteção. Aleluia. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Não, eu sei que ele confirmou o do Tibijosso, mas eu não farei isso. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Sexta-feira, estamos a nos preparar para uma saidinha. A caminho de 5 anos, a fazer a mesma estrada, fechado durante os 5 dias. E no 6º e 7º dia saímos para ir curar os doentes, pregar a palavra, expulsar demônios. E depois voltamos outra vez. Ouvinde e adoremos, ouvinde e adoremos, ouvinde e adoremos, o Cristo Senhor. Somente Tu és, somente Tu és, ó Cristo Senhor. Aleluia. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu vou explicar o que significa estar nele, com ele, por ele, nele.
Muita gente tem confundido quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, que estar nele é crer nele. Eles esqueceram que os diabos, os demônios, os feiticeiros não têm dificuldade de crer em Jesus. O que é isso crer? É acreditar. Acreditar o quê? Que Ele é. Bom, vamos lá falar um pouco terra-terra, linguagem terra-terra. Jesus é o nome que Deus tomou quando nasceu no ventre de uma mulher. E a missão que ele veio desempenhar está o nome dele. Jesus, aquele que iria libertar o seu povo dos pecados. Ele foi escolhido para essa missão. Não somente para vir libertar o seu povo, e também para reinar sobre o seu povo. Então aí aparece Cristo, o ungido, o rei. Então, mas, e antes de tomar corpo, como se chamava ele? A palavra de Deus. João, no seu livro, mostrou isso. João lhe chama de verbo. O verbo que havia se encarnado, que tinha tomado corpo e que teria habitado entre nós. Verbo. O que é o verbo? Palavra. Espírito. O verbo. Ok? Então, esse que tomou o nome de Filho de Deus, que é Jesus, não era Filho de Deus. Não era Jesus. É a missão que fez com que ele tomasse esse nome. Ele, o verbo, teria sido escolhido no meio da divindade. Assim como mais ou menos estão fazendo aí no Brasil. Só naquela Constituição brasileira que é assim. Eu acompanho muito esse, mais ou menos há um processo. Então todos os juízes, chamam-se ministro, lá chamam ministro, nós aqui chamamos juízes. Os ministros todos, sei lá, se eles jogam, fazem jogo da sorte ou como é, se votos. Aquele que cair a sorte sobre aquele processo, ele é que vai se responsabilizar aquele processo. Não é ele que vai dizer: eu vou tratar o caso Master, o caso Bolsonaro, o caso não sei quem. Não. A votação, o que receber a missão, então que ganhar a causa, ele é que vai responsabilizar, chama-se relator, não sei como é que se diz. Assim aconteceu no céu. Não é que houve votação. Cristo, o verbo, aliás, teria sido escolhido na divindade. E o que é isso, divindade? Divindade é Deus. E Deus é Pai, depois agora aparece Filho, e ontem também, esse que toma o Filho não era Filho? Já falei verbo? Então os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ou então o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Então o Verbo teria sido escolhido para vir desempenhar essa missão. Não foi o Pai, que a sorte caiu sobre ele, nem o Espírito Santo, mas sim a palavra. Ouviu? E agora? Ele veio para vir cumprir a missão, que é a redenção. Por isso ele disse: sem mim nada podeis fazer. E o que é isso? Estar nele, com ele. Eu disse que os demônios feiticeiros creem. Os demônios creem que Jesus é o verbo que se encarnou. O diabo e seus agentes, os feiticeiros, sabem
que Jesus é o Filho de Deus, que se fez Filho de Deus, porque foi gerado por Deus como Filho, que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles sabem, creem, mas isso não mudou a situação deles. Por isso Tiago disse que até os demônios creem em Deus, mas continuam a estremecer. E vocês também, ô geração perversa, vocês pensavam que o facto de vocês crerem na divindade, na trindade, e muitos vieram para tentar confundir, não, trindade, isso foi inventado pela Igreja Católica. Quem é que disse que a trindade, seu nome começou na Igreja Católica, trindade, esse nome, mas que ele já existe, três, divindade. E muitos confundem a palavra di. Pensam que veio de dois. Que a divindade são dois por causa de di. Tem aquele feiticeiro aí que está em Cabinda. Ele já queria ter comigo, aquele bandido. Quando eu desci do monte, procurava o contato comigo. Antes se chamava de apóstolo. Hoje agora porque é rei dos Bakongo. Rei do quê? Bakongo não, dos bantos. Aquele feiticeiro aí. Eu lhe fechei as portas. E ele me mandou uma mensagem a dizer, não, queria estar contigo para retificar alguma coisa, um erro que você está cometendo. Eu disse, você falta do respeito. Você é um pecador desse, você vai vir retificar algo em mim? Ai, a Igreja Católica que ensinou a trindade, Deus não é três, Deus é dois. Agora fala isso. Já abandonou isso? Agora não fala mais isso. Ouviu? Nem Jesus prega agora. Porque eu recebi essa revelação, ele estudou no Brasil, depois foi fazer os feitiços na Lunda. E queria ir ter comigo. Eu falei, você é um pecador desse, você não sabe nada. Um adúltero andava a fornicar com as meninas lá na igreja. Queria aí me instruir a respeito da divindade. E eu lhe perguntei assim, você não encontrou na Bíblia que são três que testificam no céu? Estás somente focalizado com a palavra trindade. Se a junção da palavra por justa posição, ou por aglutinação, juntaram tri e divindade, três, Deus em três, são três que testificam no céu. Tri significa três. Três que testificam no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E também três que testificam na terra. A diferença entre os da terra e do céu é que os do céu não, senão, aliás, os são um. São três em um em três. Mas os da terra não são um. Eles concordam num. O Espírito, a água e o sangue são os que testificam na terra. Fugiu-lhe, ameacei, foi chorar para uma irmã que estava na igreja. E eu falei na irmã, tá aí, chama-se Pessoa. Falei, Pessoa, afaste-te desse pecador. Depois de ouvir relatos dele, de fornicação, de destruição, de roubo e não sei de quem. Fugiu, agora abandonou o apostolado. Ele chamava-se que era apóstolo Tadi. Que ele era o Pedro. Agora já, porque é rei, não é mais do cristianismo, não é apóstolo do cristianismo, agora africanidade, é assim, né? A ancestralidade, porque é o rei dos bantos. Olha só, estava a me ensinar a respeito da divindade. Não permaneceu por quê? Ele queria que eu acreditasse no feiticeiro. E eu lhe ameacei, eu disse, a próxima vez, se você me ligar, me falar disso aqui, ou me mandar mensagem, vai ver o que eu vou te fazer. Temeu? Ele sabe, ele me conhece. Ele não está lá. Me responde se ele é homem. Aleluia.
Então, feito isso, escuta muito bem. Até os demônios creem que Jesus Cristo, é isso que eu falei. O diabo acredita que Jesus é Deus, que nasceu no ventre de uma mulher e que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e que agora é o rei, que se assentou à direita. Todos acreditam, os diabos, os feiticeiros acreditam. Quando eles veem os feiticeiros negar essas coisas, é só para influenciar a sociedade. É só para influenciar as pessoas. Senão eles não negam isso. Lá nos centros de macumba, nos seus lugares secretos, onde só eles que conhecem o segredo andam a acompanhar as reuniões, eles falam abertamente. Mas quando eles vêm onde tem os idiotas, os chamados mortos em pés, os seus escravos que foram manipulados, prisioneiros, então eles negam essas coisas para vos influenciar a lhes seguir. Mas senão eles acreditam. E a certeza que eles têm é tão grande. Isso mudou o quê? Os feiticeiros deixaram de ser feiticeiros? Não. Então vocês andam a pensar, sem mim nada podeis fazer. É crer em Jesus somente. Não. Eles creram, mas não mudaram. Sabe por que não mudaram? Porque não amaram. Para estar em Jesus, você precisa crer e viver. Esse viver é amar a Jesus. E Jesus se ama através da palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, esse ama Jesus. E quem ama Jesus, esse ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou. Então, a este aqui se cumpre essa palavra. Tem ele e pode. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Naquele quem? Deus. Agora, naquele que me fortalece só pela história? Ou por falar? De boca para fora? Não. Depois que ele entrou em mim. Porque se eu crer e eu o seguir, ele me dá o Espírito dele. E se ele me der o Espírito dele, eu me torno como Jesus, que não era filho de Deus e foi gerado pelo Espírito de Deus e se tornou filho de Deus. Eu também, que fui somente criado por Deus e desviado e me tornei filho do diabo por causa das minhas práticas, desde o dia que eu recebi o Espírito dele, me tornei filho de Deus. Por isso Paulo fala daqueles a quem ele conheceu e também os predestinou para serem semelhantes à mesma imagem do Filho de Deus. E ele como seu irmão mais velho. Ouviu? Paulo disse, predestinados para serem como Jesus, semelhantes a Jesus, como irmão deles. Os irmãos de Jesus. Porque Jesus, filho de Deus. E todos que nasceram de novo se tornam filhos de Deus. Irmãos de Jesus. Herdeiros com Jesus. Ou então, co-herdeiros de Jesus. E herdeiros do Pai. Assim como Jesus herda o reino todo, também nele tu herdas, porque és co-herdeiro. Tens a mesma herança com Jesus. Ninguém entendeu isso. E as pessoas, o facto de crerem, pensam que eles não estão naquela palavra que Jesus falou. Sem mim nada podeis fazer. E no terreno, nada fazem mesmo. Mas não se envergonham com seu cristianismo. Não têm poder. Se lhe envenenar, vai morrer. Se pegar em serpente, vai lhe matar. Se mexer com a bruxaria vai entrar no corpo dele. Estou falando mexer, tentar libertar alguém quem foi enfeitiçado. O bruxo, quando ficar irado, vai lhe colocar a mesma maldição que estava na pessoa que ele foi libertar. Não tem poder para libertar os cativos, não tem poder para curar os enfermos. Quando Jesus disse, e estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Que creram em meu nome. E esses que têm sinais, creram e amaram. Vocês só terminam só em crer. Não se esqueçam que os diabos também creem. E não têm poder para fazer o que Jesus, ou não têm esses sinais que Jesus falou. Os bruxos não têm, mesmo tendo crido em Jesus.
Ok? Em meu nome, e esses sinais seguirão. Primeiro, diz que vão colocar as mãos sobre os enfermos e vão os curar. Vocês andam a curar? Não, tudo mentira. Expulsarão os demônios em meu nome. Os expulsam os demônios, tudo serenata. Coitado dos endemoniados. Se tomarem qualquer coisa mortífera, não vão fazer dano. Eu duvido. Se até tala te entra, quanto mais veneno. Estou a falar tala que é espiritual. Que é no espírito. A mina espiritual. Agora aquilo que é veneno físico. Bebe veneno, morre. Tenta pegar em serpente. Serpente aparece, você tenta lhe empurrar, lhe agarra na cauda, vai te picar. Nenhum sinal desse vocês têm. E vocês querem dizer, nós estamos em Jesus Cristo. E vocês aplicam essa palavra para os de fora. Sem mim, nada podeis fazer. Você também não faz nada, não tens nenhum sinal. O sinal que segue aos que creem não está em ti. Você mente que você tem esses sinais. Não tem. Na hora H você vai mostrar que você não tem. E agora? Por isso, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E se é nova criatura, já não vive mais nas coisas do passado. Antes que se tornasse nova criatura. As coisas do passado, que são velhas, passaram. E neles, tudo se fez novo. Novo de quê? Você está pensando que é bênção somente? Não é bênção, é muito mais que isso. É viver em novidade de vida. No temor de Deus. Fugindo do pecado. Que ontem não fugiu. Andando na justiça. Que ontem não praticou. Isso aqui é ser nova criatura. Isso aqui é coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E as bênçãos são herança. Que ele herdou com Jesus Cristo. E no seu tempo, e pela fé, eles vão alcançando essas coisas. No tempo determinado do Pai. E assim. E agora? Como é que é? Eu quero ver o apóstolo, o profeta. Se não vão lhe tirar o órgão também ele. Quero ver. Onde está o Deus que tu pregas? Se te envenenar, vais morrer. Onde está o Deus que tu pregas, ó pastor? Uns estão a morrer com sida. Como assim um pastor morrer com sida? Se sida é espírito da morte. Como é que aquele que está vivo foi morto pelo espírito da morte? Se aquele que está em Cristo Jesus, nem o pecado, nem a morte tem poder sobre eles. É um pecador. O salário do pecado e a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, esse é o verdadeiro Evangelho. Eu posso gritar em viva voz que eu estou nele. E eu posso. Nele. Eu posso. Tudo. Nele. Poderoso Deus. Não houve nenhuma semana que eu terminei a live. Terminei a live no quarto. Sente esse lâmpada. Aleluia. Zambia ele é. Tchau, meninas. Tchau, pai.
Ah, o tempo está cumprido. Será que é possível? Não, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio. Eu vou curar vocês que estão doentes aí. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu vou pôr as mãos sobre você e eu vou te curar. Pela minha fé, eu vou te colocar a mão. Quem é que está a gemer com muita dor aí? Está a gemer, estava a esperar esta hora que chegasse. Quem? Não diga somente eu. Eu quero que você diga a dor que você está sentindo. Em que parte do corpo? Especificar. Dor de cabeça, dor de barriga, das costas, dos pés, dos olhos, tímpanos, dente. Lídia Cadal, estou com muita dor de coluna. Eu não estou a perguntar aos que não estão aqui, os que estão na live, ok? Quero curar os que estão agora aí. Você está me trazendo nomes de pessoas. Se está aí, tudo bem, ok? Laína de Deus, barriga cheia. Ruth, dor de dente. Antônia, dor de coluna e gripe. Dor nas costas, Maria Arlete. Osias, dor de vistas e pontadas. Ana Bonifácio, estou no hospital com muitas câimbras e nervos inflamados, dor no calcanhar, diversos. Teresa Angenda, dor dos ombros. Sãozinha, Shirley. Simão Poio. Bonsoir. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pela fé, a tua mão é a minha. Eu disse,
E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Põe a mão no lugar da enfermidade. Estão a me ouvir? Já? Em nome de Jesus Cristo, as dores, a enfermidade no corpo dessa pessoa desaparece agora. Sai dele. Sai dela. É uma ordem. Recebam a cura. Em nome de Jesus. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qualquer que seja o teu nome, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus, receba a cura, pois é um sinal que segue aqueles que creem e amam a Jesus, os nascidos de novo que não pecam, e o maligno não lhes pode tocar, e eles têm autoridade de curar os enfermos, de expulsar demônios. Agora vou expulsar demônios. Está escrito, em meu nome expulsarão demônios. Se alguém, preste atenção, se alguém tem uma possessão maligna, vai manifestar, vai cair no chão, vai levantar, não vai estragar o telefone, vai sentir movimentos, algo estranho, que é a saída dos demônios. Quando os demônios saem, nem sempre, tem vezes que eles mexem a estrutura física do homem, a pessoa cai, a pessoa chora, a pessoa sente arrepio. É isso que você vai sentir, você que está possesso. Eu tenho poder para expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Eu ordeno agora todos os demônios possessivos e opressores na vida dessa pessoa, saiam! Alguém caiu, alguém manifestou, e o demônio tem que sair. Não é para fazer confusão aí não. Dá o seu grito e vai embora. E levanta-te aí se você caiu. Sacuda já a poeira. Pega no telefone e a luta continua. Continua na live. E você que foi curado. E você que foi liberto. E sentiste os espíritos a saírem. Manda o teu testemunho agora. Alguém que estava a gemer com dores. Faz teste. Mexe os pés. Você que tinha músculos presos. Você que tinha a barriga cheia. Todos os gases estão a sair. Já foste no banheiro. Vais evacuar tudo. Você tinha prisão de ventre. Você que tinha ferida. Pode tocar na ferida. É cicatriz agora. Oh, aleluia. Em meu nome, disse Jesus, curarão os enfermos. Expulsarão demônios. Recebam a cura e a libertação. Oh, maus sonhos, depressão, pesadelos, perturbação mental, qualquer que seja o teu nome, vícios, saia. Amém. Faz teste. Você que não conseguia andar, levanta-te e anda. Mexe no lugar que estava a doer. Vai comer, você que não conseguia comer. Você que urinava, Benildo, vai urinar agora, já não vai sentir as dores que você sentia. Estás curado. Bonifácio, estás curada. Oh, aleluia. Ruth, procura as dores aí. Yanga. Oh, receba a cura. Railda, pergunta à pessoa que está ao teu lado. Cadê está onde a enfermidade? Cadê está onde a dor? Você que estava com dor de dente, procura a dor. Luiana de Carvalho Mendes, natural da América. E aí, Teresa Manuel. E a Bia. E a Neuza de Aquino. A mãe da Sandra. Eu disse, fazem teste. Mande vossos testemunhos agora.
Você que estava com dor de coluna, dor de dentes, dor da cabeça, dor de barriga. Dei um grito muito forte e um arrepio. Sim, fosse liberta da possessão maligna. Mas quem? Mas quem deu um grito? Ou caiu? Sentiu um empurrão? Aleluia. Isso é muito forte. Sente leveza. Essa pessoa que está ao lado da Railda. Oh, glória. Garganta está boa. Railda. Depois da oração me sinto aliviada. Beatriz. Mestre, comecei a chorar e coloquei catarro para fora. E também chorei, mestre. Foste liberta, Antônio Oliveira. Meu corpo estremeceu, pai. Até lagrimei. Marta Silvestre. Eu poder, me sinto leve, Angélica Matola. Consegui mastigar, pai, sem nenhum obstáculo. Yanga. A dor de cabeça passou, mestre. Gibson Mendes. Eu também sinto leveza dentro de mim. Benildo. Estou com um amigo que não consegue fazer filho. Os médicos já recebeu a cura, Carvalho. Diga a ele para ir agora. Em nome de Jesus, se tem mulher, para ir engravidar a mulher dele. Suas costas estão tocadas. Quentura na coluna. Todos os órgãos restaurados. Fogo na coluna. Fogo, sim, em todos os órgãos. Recebe a cura. Em nome de Jesus Cristo. Agora tens espermatozoide. Agora está consumado. Diga a ele que já recebeu a cura, mas não pode se testar na prostituição nem na masturbação. Eu senti tonturas. Priscila Mateus. Meu corpo tremeu e sinto arrepio. Luana Sebastião. Estava sentindo incomodada. E dentes. Sumiu. Rosi. Desapareceram os desgraçados demônios. Ana. Eu senti um ar a sair pela boca. Sinto muita leveza e o corpo quente. Estela Augusto. Érica Sampaio. Sinto muita paz com essa palavra. Estou me sentindo tão leve. Antônio Oliveira. Dor de garganta passou. Maquies. Estava com o nariz entupido. Graças a Deus já consigo respirar bem. Wilson Lima. E esses sinais seguirão. Senti algo a sair de mim. Sinto-me leve. Teresa Manuel. Fogo na coluna. Maria Arlete. Senti um fogo no meu baixo ventre. Ilma. Dor de vista passou. Osias Moyambo. E também a comichão. Vocês ouviram quando eu chamei a Osias? Isto é simplesmente maravilhoso. Meu sogro perdeu a visão. Se o teu sogro está ao teu lado, manda-lhe abrir os olhos e vai ver. Efata! O tempo está cumprido. O enigma na terra dos viventes, o homem enigma, o enigmático, sentiu um impacto muito grande. Neuza Moraes.
Osana nas alturas, pessoal. Maria Viegas. Gisele Cassonde. Reçoit la guérison et délivrance. La femme congolaise. Eu estava inquieta, agora sinto muita paz. Rosi. Ouviram? Martim João, Power. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Teu pastor não tem esses sinais, então não crê. Ele disse amém e thank you. Bye bye, thank you. Ele fala inglês. Oh, tinhas que me falar e ele curar em inglês. I receive healing. I receive the pain is gone, deliverance. In the name of Jesus, I receive healing. The pain is gone. The pain is gone. No pain. No pain. The pain is gone. The pain is gone. Receive healing. Gisele, je reçois, profeta. Oui. Thank you. Merci beaucoup. O americano não tinha espermatozoide. Eu disse, receive. Agora eu outro nome já em inglês. Receive. Of America. Receive. In the name of Jesus, the pain is gone. Healing, healing, no pain, more pain. Fala, Romão. Receive danke. Marungo. Danke, né? Receive danke of America. The pain is gone. The pain is gone. The pain is gone. The pain is gone. No more pain. No more pain. No more pain. Aleluia. Está consumado. Você é a razão do meu viver. Condomínio escuro, pá. Graças a Deus. Eu acho que estamos no fim da nossa live. E os sinais se manifestaram.
demônios foram expulsos em nome de Jesus, enfermidades foram removidas em nome de Jesus. Confirma aí, Zulmira Miguel. E aí a Sônia Francisco. E aí a Isabelinha. Isabel Maquies. E a Núria. E a Cumbana. Jacob Johnson. Ivone Borges. 262 baixou para 181. É muito forte. Isso aqui era tensão ou temperatura? Não, temperatura também não, né? É sonzinha. Isso é milagre, pá. Isso é maravilhas. Uma mulher que tinha tensão de 262 baixou para 181. Quantos porcentos foram removidos? Isto é simplesmente maravilhoso. Musa Graça. Quarta-feira pedi oração na live. Estava com o intestino preso e uma pedra nos rins. Ontem à tarde a pedra saiu. Glória a Deus. Nos rins. Ontem à tarde a pedra saiu. Gratidão, Pai. Não vai precisar fazer cirurgia. Ouviu? Eu falei isso. Que as pedras vão sair. Na live de ontem. Isto é simplesmente maravilhoso. Minha mãe teve tensão 500, baixou para 90. Maria Tavares. Isso aconteceu agora? 500, isso é loucura, pá. Ah, era um diabetes. É, Maria Tavares. 500 já estava morta. Celsius, 81 unidades que baixaram. No domingo passado, a minha tia foi pela primeira vez na igreja, recebeu o mata-bruxa. Agora, quando está na rua, quem tenta lhe tocar, ela mostra o mata-bruxa e diz que é filha de Elias. Incrível. Muito forte, Major. O que aquela pessoa de inglês pediu? My inglês. Musa Graça, recebe. Recebe, Musa. Oh, recebe.
Tua mãe está livre, Telma Bata. É isso, Juma. Essa tia está perdida. A próxima que ele fizer mais isso aqui, vai ficar luada. Não, não vou só lhe colocar a luada. Vai ficar na cama. Quando eu pedir perdão, depois vai levantar. No momento que o mestre ministrava, recebi uma ligação de pedido de oração no Mungo. Uma irmã foi picada por uma cobra. Uma cobra venenosa. Estava com o pé inflamado e muita febre. Lhe falei, Elias está a ministrar agora. E muita febre. Lhe falei, Elias está a ministrar agora. A febre sumiu no momento. Falei para ligar amanhã porque o pé também vai voltar ao normal. Até amanhã lá não tem assistência médica para picada de cobra. Mas Elias operou. Até a perna também já desinflamou. Eu disse, e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Amém? Não ela, mas eu. Ele ia lhe matar o veneno. Agora eu removo esse veneno. Uma senhora falou na minha mãe, se não sai de casa, ela vai morrer. Eu disse, não vai em lugar nenhum. Deus de Elias vai te curar. Usa o mata-bruxo e determina com fé, vai na igreja. Óbvio? E ficou envergonhada, hein, Tavares? Já mandei para ele. Eu disse, recebe. O meu filho vinha à busca dos mata-bruxos. Ele não consegue mandar. Já caminho de 2 meses. Banza Congo. Mandar pronto, Banza Congo. Então agora vai conseguir. Adelaide, agora vai conseguir. Aí no Columbimbi. Um homem que espalha o folheto do Mamadou, que diz que cura, faz milagre, quis me dar um desses papéis. Eu disse, conhece esse homem? Esse é o meu profeta. Vê, e ele nem quis olhar para o mata-bruxo, se afastou, fugiu, se afastou, ficou tipo mudo, abanava a cabeça e foi fazer uma ligação. Disse que o Mamadou curava. Maomé. Folheto do Mamadou que diz que cura. Coitado dele. Ele tinha uma tosse há mais de 1 ano que não passava. E no domingo só um toque do mestre e foi curada. Power! Maria Augusta, estás a chegar agora? Ou já estavas aqui quando eu ministrei? Telma Bata, é só tocar no meu cabelo e determinar. Faz o mesmo Edson Pembele, Pelembe, ouviu? Alguém me tocou.
Eu não volto a fazer oração para as pessoas que já fiz oração. Vocês estão a me ensinar a ser religioso? Vocês querem me influenciar a ser religioso? Hã? Parece que aquele rapaz do Botswana que entra na live e todos os dias faz pedido a mesma coisa. E todos os dias. O dele já lhe repreendeu, lhe falou, pediu desculpa, mas ainda assim continua a fazer o mesmo, escondido agora no off. Ele sofre de depressão. Isso chama-se depressão. Ah, chegaste agora, coloca a mão no seio e o caroço vai desaparecer. E fata, desaparece. Sai dali, tira a mão agora, procurador. Apalpa aí o seio. Eu pensei que já estavas aqui. Não voltaria a orar. Diga ao teu filho para falar se ele já ouviu falar de Elias. E ao falar isso, acabou. É a condenação dele. Ou vai mudar, ou o juízo vai cair sobre ele. Viu, Maria? Ok, então, mais logo eu voltarei aqui quando forem às 21 horas ou 20 e pouco. Vocês ficam bem. Zambi Kakalayen. Zambi Kakalayeno. Mwanakombo ya mwana. Ya tata ya mwana. Ya mwanda velele. Sarajinga. Neka. O Pete. O Pelembe. Ana. Zulmira. Marcelina Ferreira. Catarina Laza. E aí o Chiquinho da Souza. Au revoir. Au revoir. Chochene Moata. Chochene Moata. Tunasakwile Tata. Tua Pandula Yeso. O Dolph Man Mest. Osias Muyambo. Appelez tard mon père. Ça va bien. Isa Congo, quero aprender a língua do homem. Zambi Kakalayeno. Mwanakumba Tata. Mwanakumba Mwana. Ya Mwanda Velele. Kanyamambo. Supadanon. Tem muitas línguas aqui. Ah, perguntou se o que o pai está a falar.
O Muyambo, diz a ele, está saudando a língua dele. Está nos desejar boa estadia na língua dele. Diz a ele que Deus, ele falou, Deus esteja convosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Zambiga kalayeno, munakumba tata, yamuana, yamuanda velele. Esse é da Nigéria, né? Bye bye, brada. Muyambo. É uma sister ou é um brada? Muyambo, sister ou brada? Brada. Siabonga. Ah, vocês também falam esse termo afinal. Chelsea, eu ouço muito lá na África do Sul. Siabonga. Hein? O que significa Siabonga? Tem louvores aí sul-africanos que cantam Siabonga. Daquele feiticeiro aí. Siabonga. Entraste agora, toca em mim, não precisa pedir. Vocês podem receber sem pedir. Ouviu, ó Wanda? Ó Limone? Usa fé! Manuel Francisco. Takuta. Esse mais que língua aí, Takuta? Siabonga significa obrigado, né? Fala aí, ó Celso. É termo sul-africano, lá também em Moçambique falam Siabonga. Sul-africano. Não, mas como vocês são vizinhos já. Chochene, Alberto Xinga. Muata, Chochene Muata. Muana, Muata, Muana Lunga, Muana Po, Amalunga, Amapo, Kuchi Kanawa, Kanawa. Palinda, Lia, Tara, Na, Yamwana, Nai, Imumu, Ina, Ya, Nashwe. Mas é língua dos moçambicanos, né? Eu acho que o Moçambique também, como Angola, tem muitas línguas. Siabonga significa obrigado. Ou nós agradecemos. Siabonga. Em Moçambique, Canimambo. Canimambo. É língua sena, Francisco. Takuta. Siabonga, isso. Siabonga, isso. Tem muitas línguas bantus que têm a raiz em tu. Todas as línguas confessam que Lia já está na sua terra. Olha, tua mulher, Matuca, assustou, estava chorando. Ele te falou, me perguntou no ouvido, você quem? Isso é muito bom. Eu falei, o que aconteceu? Alguém te perguntou? Ou é você mesmo? Ele disse, eu estou a ler aqui a Bíblia. Até apanhou um arrapio.
Ah, é muito forte. Johnny, Siabonga, Yesu. Todas as línguas a confessarem que Elias já está na sua terra. Só que o tempo já é escasso. Eu poderia dizer que cada um escrever na sua língua nativa que Elias já está na sua terra. Yandi tata Elias, waiza kwa kuchia, utuka kuna Zulu, waizide, achakena. Eu comecei na minha língua. Yandi Elias, watuka kuna Zulu, waiza, wakulumuka. Glory to God. Dona Ágata Cardoso, Neide Vieira da Araújo, Nilzete Miranda, Tiali Alberto, Elias Ali, Amisavene Yaki. Isa, Elias, Essa, Tiazá, Tiazá. Georgiane Monte escreveu na língua dele. Só no Brasil é que só tem o português. Ou tem também línguas lá, falando português. Só os índios, né? Os índios. Ana Manuela, entrei agora, o meu coração está a doer muito. Coloca a mão no coração e tira a mão. Agora, procurador. Procura. Cada um escreve na sua língua nativa. Eu já falei. Elias Uiza, Otuka Kuna Zulu, Havava Chavakena, Hakena Utumina. Ações indígenas. Oh, Natália Matias, tem que falar em Quimbundo, pau. Você não são do Catete? No, Chucurela, Papá Elias. A Cuna disse: precisa dos mais velhos para lhes ajudar. João Cardoso falou na língua dele nativa. Essa língua é do quê? Do João Cardoso. Não é vossa, não. João, sim. João é o único. João, mas quem? A Tânia, irmã dele. O resto todo não é vossa língua, não. Zulmira, se tua língua é Quimbundo, é? Elias Ali Pa Dizico Lapati. Que língua mais é só, Elvino? Ana Bonifácio, Elias Ari Muchau da Che. Tupi, Guarani, Índios. Ana Manuel, que entrou com dor do coração, a dor sumiu. Maria Bernardo fala Ungoia. Mabi, aí no Kwanza Sul, nada. São 250 línguas indígenas que se falam no Brasil. É muita língua, pô. Só que os portugueses abafaram. Vocês, os portugueses, e africanos abafaram, coitado. 250 não tem nada, não se ouve nada, nenhum canal, nenhuma televisão.
Isso é uma autêntica escravidão, né? Isso aqui é colonização. Os europeus, vocês são europeus, sabe? Essa mistura aí, Europa, África, indígena. Vocês são espanholos, espanholas, italianos, portugueses. É mais. Aí na Península Ibérica, estou a terminar a minha live. Isabel Gomes está com vergonha de não saber falar a língua dele. Aí do Dondo. Aí o Quimbundo do quem? É do Dondo, né? Não, você não é do Dondo, é do Cachito. Da terra do Bonga. Do Apandula Rete, Ocassi. Ah, esses sulanos são rápidos. São bons em falar sua língua. É, comandante? Ocassi, Ocolinga, Comuenho, Lieto. Agradecemos o que estás a fazer nas nossas vidas. Eusébio, Elias Atiqueni, Laiena. De 250 línguas só restaram 250 palavras. Autêntica colonização. Foram banidos, fá. Elias Wessa, Palacutubulula. Oh, tu a ver essa língua. Emi Pela Wisa. Palacutubulula. Pessoa, nada. Terre Manuel, Elias Weza, Kiamu, Cheto, Mangola. Muito forte, Terre. Matuca, Elias Ari, Mutifutie. Tifuti. Elias Ari Mutifutie. Tifute, já ouvi esse termo aí, Tifute. Carmita, é um Luanda. Os brasileiros são tudo e mais alguma coisa. É muita mistura de povos. O Fábio aqui é do Dondo. Nela, Elias Weza aqui a... Olha, nem a França ofuscou nela. Esse de Tete. Ah, língua de Tete, Elvino. Joaquina, Elias Ocassi, Vofeca Yahe, seu mundo. Cris África, Elias Weia, Ale Okotu, Yovola, Ovondola. Mata Bruxo, Xangana, Shahanangana, Ngana, Ganga, Shahanganga, Gangue Bruxo, né? Elias Ursa Kutu Bulula. Elias Ocassi Ale Ko Luali Yaye Ovimundo. Carmita, essa língua aí até ler não é possível, pá. Jujache o suajais yami. É língua polaca, né?
cabo-verdiana, Elias está na terra. Ai, esse crioulo aí, até o do Cabo Verde se entende melhor. Parece o São Tomense, é o mais que é. Crioulo São Tomense. Josué Ulanga escreveu um bongo exato. Tamo juntos.